Bora mergulhar numa história incrível, a história de como o turismo no Brasil foi, literalmente, construído do zero. Foi uma jornada, viu? Uma jornada de décadas, que só aconteceu por causa da visão do setor privado, que cansou de esperar a boa vontade do governo. E para entender essa jornada, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Essa frase aí de um líder empresarial da época resume tudo. Era esse o sentimento. O Brasil tinha um potencial imenso, só que o governo simplesmente ignorava. Era uma frustração enorme para quem já enxergava as oportunidades de negócio. Fica a pergunta, né? Como é que um país com tanto potencial inexplorado, com tanta coisa parada, conseguiu se transformar numa potência do turismo mundial? É exatamente essa história de resistência que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá, vamos entender o cenário. Meados do século XX. O Brasil era um verdadeiro tesouro, cheio de diversidade cultural, natureza exuberante, mas faltava o básico, o essencial. Não existia nenhuma estratégia, nenhuma estrutura oficial para pensar o turismo. Esse quadro aqui mostra bem o contraste da época. De um lado, a realidade, um potencial gigantesco, mas totalmente desorganizado. E do outro, a visão da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, que já via o turismo como um pilar da economia e ficava cada vez mais frustrada com essa inércia do governo. E aí, diante desse cenário, a CNC basicamente disse: chega de esperar. A entidade arregaçou as mangas e deu início àquela que seria uma longa e árdua jornada para construir, do zero, uma indústria de turismo no país. E aqui a coisa começa a ficar interessante porque a gente vê os primeiros passos concretos. Em 1955, a CNC cria o seu próprio Conselho de Turismo. A pressão organizada começa a dar resultado, e em 58 surge a Combratur. Mas o grande marco mesmo, o divisor de águas, vem em 1966, a criação da Embratur. E olha, a criação da Embratur foi algo muito, mas muito significativo. Não era só mais um comitê, entende? Era uma autarquia federal, com orçamento, com estrutura, enfim, uma ferramenta poderosa para de fato começar a construir e promover o turismo brasileiro de um jeito profissional. Mas a criação da Embratur foi só o começo. A partir daí, a gente entra na próxima fase da história, um esforço contínuo, persistente, ao longo dos anos 70, 80 e 90. O objetivo? Construir a infraestrutura, profissionalizar o setor e, finalmente, ganhar o reconhecimento político que ele merecia. E é importante dizer que o trabalho da CNC foi muito além de ficar fazendo lobby por leis. O negócio envolveu um monte de iniciativas práticas, estratégicas, que foram moldando o turismo até chegar ao que a gente conhece hoje. É só dar uma olhada na variedade desses esforços, desde apoiar projetos de infraestrutura gigantescos, como a Ponte Rio-Niterói, até propor fundos de financiamento e defender o uso turístico dos nossos parques nacionais. Cada uma dessas ações foi uma pecinha fundamental na construção desse quebra-cabeça. Bom, além da infraestrutura, era preciso profissionalizar o setor, né? Com a chegada dos grandes hotéis, a demanda por mão de obra qualificada simplesmente explodiu. O Conselho de Turismo agiu rápido, propôs o primeiro curso superior na área e, mais tarde, o SENAC consolidou isso com o curso de hotelaria. Foi uma mudança de patamar, sem dúvida. E aí veio um momento decisivo, um verdadeiro marco. Depois de décadas de luta, a Constituição de 88 finalmente bateu o martelo. O turismo foi reconhecido oficialmente como um fator de desenvolvimento social e econômico. Foi a validação de que todo aquele esforço tinha valido a pena. Agora, a gente avança para o século XXI para ver como todo esse trabalho de base, toda essa construção, finalmente colocou o Brasil como um grande protagonista no turismo mundial. A recompensa por décadas de trabalho estava finalmente chegando. E em 2003, um sonho antigo virou realidade. Uma proposta que tinha sido feita lá em 1972 finalmente saiu do papel. O Brasil criou um Ministério do Turismo, dedicado exclusivamente ao setor. Uma conquista monumental. Com um ministério próprio, o próximo passo foi criar uma estratégia de marketing que fosse unificada, profissional. Foi aí que nasceu a Marca Brasil e o Plano Aquarela, que deram ao país uma identidade visual forte e moderna para competir no cenário internacional. E os números mostram a força dessa trajetória. Depois daquele baque enorme da pandemia em 2020, com uma queda de quase 37%, a recuperação foi notável. Em 2024, o setor não só se recuperou, como quebrou o recorde histórico, 6,6 milhões de visitantes estrangeiros. E a projeção para 2025? Colocar o Brasil como número 1 no mundo em crescimento de chegadas. É uma resiliência impressionante.
E o resultado de todo esse desenvolvimento é essa diversidade que a gente vê hoje. Tem sol e praia no Nordeste, ecoturismo na Amazônia, turismo histórico em Minas Gerais, turismo de negócios em São Paulo. O Brasil hoje oferece uma gama incrível de experiências. No fim das contas, a história do turismo no Brasil é a prova viva de que visão e persistência podem sim transformar um setor inteiro. A pergunta que fica no ar é: depois de uma jornada tão longa, tão vitoriosa, o que o futuro reserva? Qual será a próxima fronteira, o próximo grande capítulo dessa história?